O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, e lembrando das retransmissões a partir das 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Fica aqui o nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, para você ficar com a gente. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, nas suas mídias sociais. Interaja também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. É o 973350038. A sua interação é bem bacana. 973350038. Hoje é quinta-feira e o nosso espaço tradicional que você conhece, aberto para o gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Eu sou Mauro Friesman, então vamos conhecer os nossos participantes, aqueles que vão tratar dos temas, vão analisar os assuntos por aqui propostos hoje. Doutora Tereza Exner, Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, e ela é vice-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, doutora Tereza? Bem-vinda, obrigado por colaborar sempre com a gente. Muito bom dia, Mauro. Sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Cumprimento também todos os meus colegas de bancada, que tenhamos um excelente programa. Muito obrigado, doutora Tereza Exner, também na nossa bancada do Gente do MPD que Fala de hoje, a professora Jandaracy Araújo, empresária, palestrante, cofundadora do Conselheira 101. Tudo bem, professora Jandaracy? Tudo bem, Mauro, mais uma vez, obrigada pelo convite, obrigado a todo o MPD também pelo convite, um bom dia, né, para todos que estão aqui nos assistindo, todos e todas que estão nos assistindo. Obrigado por colaborar sempre com a gente, professora Jandaracy. Também na bancada de hoje, doutora Laura Barros, procuradora do município de São Paulo, professora universitária. Doutora Laura, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom, Mauro? Tudo bem? Vou desejar aí um bom dia, boa tarde, né? Esse horário é meio misto para todo mundo, toda a nossa audiência, essa bancada maravilhosa. Sempre um prazer participar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigado pela presença. Também com a gente, doutor Rafael Riquetti Fernandes Vitória, advogado, especialista em direito previdenciário, também direito do trabalho. Ele é sócio do escritório Geller e Viduto. Tudo bem, doutor Rafael? Bem-vindo. Obrigado mais uma vez com a gente. Obrigado, Mauro. Boa tarde. Meus cumprimentos ao programa A Gente Fala, né, pelo movimento do Ministério Público Democrático. Cumprimento meus colegas de programa hoje, sempre a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui. Vamos lá, gente. Primeiro assunto de hoje, desta edição do Gente do MPD que Fala, para análise dos nossos convidados. Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu proibir apostas online sobre os resultados das eleições. O objetivo é impedir as chamadas bets eleitorais. São plataformas online que se disseminaram durante a campanha deste ano. Pela nova norma do TSE, a prática passou a ser considerada um ilícito eleitoral e configura abuso de poder econômico, podendo levar à cassação de mandatos. Até essa decisão do TSE da semana passada, ao menos 6 sites exploravam o serviço de apostas sobre as eleições municipais de 2024. Começo a respeito desse tema com a doutora Tereza Exner. Doutora, uma coisa é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e outra coisa é a capacidade de fiscalização disso tudo. Como é que a senhora avalia? Exatamente, Mauro. Esse é o grande ponto, não é, da questão. A decisão, claro, parece absolutamente perfeita, adequada. Aliás, como dizíamos aqui antes do início do programa, né, quem iria imaginar que nós chegaríamos a esse ponto, né, com apostas eleitorais, aí trazendo já todas as outras, estamos tendo notícia, né, do quão viciante também são essas apostas, inclusive com perdas de recursos de pessoas, às vezes até com pouca capacidade econômico-financeira. No que diz respeito, então, a essas apostas eleitorais, especificamente, que é o tema aqui, né, eu entendo que, assim, nós podemos ver essa situação como um grave, vamos dizer assim, um grave problema
com relação à democracia, porque nós estamos substituindo, o que é o processo eleitoral, não é? A gente vai lá imbuída, pelo menos é o que se espera, do dever cívico de escolher o melhor candidato, de acordo com as suas propostas, de acordo com o retrospecto até desse candidato, quer seja como cidadão ou como político, e também se é ficha limpa ou não é, enfim, as várias avaliações que devem ser feitas. E quando você tem essas apostas eleitorais, né, esses espaços virtuais especializados nisso, o que a gente vê é que realmente nós estamos substituindo este, que é um dever cívico dos mais importantes, né, por razões econômicas. Porque, é claro, aquele que aposta, ele vai querer votar nesse candidato, independentemente das suas qualidades, mas porque ele apostou e talvez vá trazer ainda, e não é um cidadão que aposta, né, são milhares, né, e isto pode, evidentemente, causar reflexo direto no sistema eleitoral. Agora, com relação à fiscalização, essa é a questão que se põe. Como nós já falamos em outros casos aqui, a necessidade da regulamentação urgente de todos esses canais, né, de todos esses sites, mas é algo realmente difícil. A internet, o mundo digital, nos trouxe esse desafio que nós ainda não temos, na minha avaliação, mecanismos à altura para fazer frente a esse imenso desafio. Mas eu acho que esse é um primeiro passo muito importante, já apontado como ilícito eleitoral, e inclusive crime eleitoral, né, previsto no 334 do Código Eleitoral. Vamos aguardar, nesse momento, o que vai acontecer. Professora Jandaraci, a sua avaliação sobre a proibição das bets eleitorais, esse desafio em relação à fiscalização do funcionamento daquelas que burlarem, né, essa decisão do TSE, e, na sua posição de professora, quais são os efeitos pedagógicos, às avessas, digamos assim, né, de fazer apostas eleitorais? Olha, estamos vivendo tempos estranhos, Mauro. Os valores estão totalmente distorcidos, né? A gente está brincando com uma questão muito séria, que é a questão de construção de políticas públicas, construção da cidadania. Todo mundo sabe que é crime, mas a gente tem brincado, estressado o sistema judiciário e de várias frentes. O que a gente tem acompanhado, principalmente nessa eleição, é que tem havido uma tentativa, vamos ver até onde vai. A minha sensação é essa. Então, da forma educação, a gente precisa voltar, e eu tenho falado muito isso, onde a gente perdeu a comunicação sobre a importância da cidadania, sobre a importância do voto, sobre que isso, na verdade, impacta a vida de todas as pessoas. Não simplesmente pessoas mais pobres ou ricas, todos são impactados quando você tem um cenário como esse, principalmente no município. Então, a gente precisa, e aí a questão de redes sociais, eu acho que a gente se perdeu como isso, e aqui eu falo, as instituições perderam a linguagem dos mais jovens, que são os que mais apostam, né? Vide os números do Banco Central, os números de bets, desse mundo das apostas. A gente precisa fazer uma grande adaptação de linguagem. E acho que é um grande exercício que nós, educadores, precisamos fazer. Que linguagem a gente precisa se adaptar para poder falar com essa geração hoje que está votando e que entende que aposta, que simplesmente é uma grande brincadeira. Né? O que a gente tem visto, acompanhado, o movimento das redes sociais, candidatos que efetivamente tem nenhum compromisso com a legalidade surgindo, brotando das redes sociais, isso tem uma questão de linguagem e com quem a gente não está conseguindo se comunicar. Então, a aposta é apenas uma ponta grave, criminosa, mas é uma ponta do fio da meada, onde a gente talvez esteja errando. E aí eu falo, a gente me coloca aqui como educadora, talvez a gente tenha que repensar a forma que a gente está falando com essa nova geração. Doutora Laura Barros, em que medida será que as bets eleitorais podem interferir nos resultados das pesquisas eleitorais? Porque uma coisa é a intenção de voto, aquilo que a pessoa pretende fazer na urna, às vezes ela nem vai, acontece alguma coisa e aquele voto acaba não sendo computado, né? Ela não foi votar, então uma coisa é a intenção e outra coisa é o voto de fato na urna. É,
e fazer essa relação com bets eleitorais, porque num jogo de apostas, aqueles que estão na frente, aqueles que são os favoritos, aqueles que são mais apostados, enfim. Isso, se for se traduzir para uma resposta a uma pesquisa eleitoral, pode desvirtuar todo o resultado. Pois é, Mauro, sem dúvida, né? Isso aí é um risco realmente que a gente vê, inclusive, com relação às pesquisas. Há muitos candidatos que manifestam muito desagrado com relação a algumas pesquisas, porque acaba tendo alguma influência. A gente vê pessoas, candidatos, inclusive, dizendo: olha, acreditem em mim, não acreditem nas pesquisas, não quer dizer que eu não tenha chance. Porque, óbvio, isso tudo influencia, acaba influenciando no ânimo do eleitor. E se a gente começar a ver uma incidência de apostas muito concentrada em determinado candidato, isso aí acaba sendo até meio que uma pesquisa, né? Como se fosse um retrato daquela sociedade, daquela população, pelo menos de uma fatia dela naquele momento. Isso é algo muito perigoso. E é algo muito perigoso, principalmente quando a gente está falando de democracia. Né, como bem foi colocado aqui, essa confusão entre uma competição, entre uma variação de probabilidades ou um fla-flu que se coloque, e uma compreensão de um sistema democrático, de uma escolha que tem desdobramentos, que tem aí reflexos que vão durar pelo menos por 4 anos, é algo muito sério. Né? E eu gostaria de colocar aqui também, Mauro, a questão de que essas bets, essas apostas, elas já estão se tornando uma epidemia aqui no Brasil. A gente tem dados, tem informações, inclusive do Hospital das Clínicas, que tem um setor destinado a acolher pessoas que estejam padecendo desse vício e que já comunicou que não tem mais condição de acolher ninguém, que as suas dependências estão absolutamente lotadas. E do outro lado, a gente vê famílias desmoronando. Não há um dia em que não vejamos alguma notícia de alguém que vendeu uma casa, de um casamento que acabou, de um filho que acabou com algum patrimônio da família. Então, realmente é algo muito sério, que eu acho que essa decisão, inclusive, contribuiu, além, né, dessa proteção toda ao sistema democrático, que é absolutamente necessária, e é papel do TSE mesmo, mas traz essa contribuição de colocar essa discussão na ordem do dia e, mais uma vez, buscar uma sensibilização de todo mundo a respeito de quão sério a gente está falando desse problema, de quão sério a gente deve encarar essa regulamentação. Doutor Rafael, como se nós não tivéssemos já no nosso dia a dia, sem as bets eleitorais, né? E que agora estão proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como se nós já não tivéssemos o nosso fla-flu aí, né? Na política, cada um defendendo o seu lado, porque o meu é melhor, porque o seu é pior, porque você está errado, enfim, essas coisas que a gente vê na rede social. Exato. E até fazendo uma analogia, pegando esse gancho, né? Nós vivemos, né, casos de influência de resultados de jogos esportivos por causa dessas apostas esportivas, né? Então, nós não podemos colocar nossas eleições, né, a definição da nossa nação, o trilhar do nosso país em risco. Então, como bem ponderou todos os meus colegas aí, muito acertada a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos seguir, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Quinta-feira por aqui é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Próximo assunto. O governo federal tem se recusado a fornecer informações sobre a viagem da primeira-dama, Rosângela Silva, a Janja, a Nova York, em março deste ano, quando ela participou de um evento na ONU, na condição de socióloga. Desde abril, a Folha tem solicitado, pela Lei de Acesso à Informação, dados sobre o local de hospedagem, valores gastos e suas fontes, mas houve negativa em 3 instâncias. O último recurso está em análise pela CGU, a Controladoria Geral da União, e tem prazo até 1º de outubro para ser julgado. Segundo a Folha, há lacunas sobre a viagem e a assessoria de imprensa da Janja apresentou informações desencontradas sobre o local da hospedagem. Doutora Tereza Exner, o que essa situação toda nos revela, esse episódio de não querer cumprir aí com o que determina a Lei de Acesso à Informação, né, quando a imprensa solicita? A ausência de transparência, né, que é fundamental para qualquer gestor.
né? Se a primeira-dama foi exercer uma função, né, representando o país, há a obrigação, sim, de se informar os valores relacionados à sua hospedagem, aos gastos com passagens aéreas. Pelo que eu vi, eu acho que a notícia fala que só em passagens aéreas foi quase 14 mil reais, salvo engano, né? Enfim, então, o que demonstra que sai governo, entra governo, entendeu? Nós continuamos entendendo que a República, né, que o nome já diz, res pública, coisa pública, como algo privado. E muitas vezes achamos que não devemos prestar contas. Isto é absolutamente inadmissível, inadmissível num regime democrático, não é? Onde, como eu já disse, a necessidade de prestar contas é fundamental, está na Constituição, o princípio da publicidade, da moralidade dos gastos, enfim. E eu acho que o pior de tudo é que, não se prestando essas informações, se dá a sensação que fica é que há algum tipo de ilegalidade ou de irregularidade, que talvez nem exista, não é? Mas a resistência é tamanha que leva a população, o cidadão, a pensar dessa forma, que também é muito ruim em termos políticos e também no que diz respeito a próprio papel, né, do governo e da presidência da República. Espero que a situação, que as explicações venham, ainda que tardiamente. Professora Jandaraci, nesse mesmo raciocínio da doutora Tereza, qual é a sensação que fica quando o governo federal se nega a fornecer esses dados que foram pedidos, né, de forma legal, né, pela Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento que a imprensa tem, que todo cidadão tem para poder obter determinado dado a respeito dos governos, dos políticos, enfim, o que é feito por nós. Eu acho que tem uma grande confusão do que é, como a professora bem colocou, do que é público e o que é privado. Ela é uma socióloga de nome, mas é preciso lembrar que hoje ela tem uma função pública, por ser a primeira-dama do país. Então, não há por que se discutir, não há discussão, não há espaço para polarizar uma conversa como essa, porque geralmente o argumento que se vê é que a tentativa de um ataque, não tem nenhum ataque, é o cumprimento da lei. E a lei cabe a todos, independente de quem seja. Então, acho que é muito importante lembrar isso. O que a gente está falando é de transparência. A transparência que se exigiu em governos anteriores e que deve continuar, é uma exigência legal. Então, não é nenhum ataque, eu acho que existe essa necessidade de entender-se, porque tudo que a gente fala nesse momento, né, tem uma tendência de falar que é de um extremo ao outro, mas não, a gente está falando simplesmente de cumprimento da lei. E não há o que se discutir sobre o cumprimento da lei. A lei vale para todos, independente de que partido, de que posição seja, qual a função que exerça. A partir do momento que está numa posição pública e utilizou de recursos públicos, tem que prestar contas. Então, efetivamente, não tem muito que a gente elaborar sobre isso, a não ser uma postura, né, de vitimização em algum aspecto, por não querer se sentir atacado, por não ter que prestar conta, por exemplo. Sim. Doutora Laura, como destacou a professora Jandaraci, não se trata de um ataque ao governo, nem a este governo ou qualquer outro governo. É simples assim, a prestação de contas tem que ser colocada no papel, a sociedade quer saber, é dinheiro público. Enfim, e os governos precisam entender desta forma que eles têm que prestar contas e a imprensa está no papel, né, de fazer aí seus pedidos e prestar essas informações à sociedade. Sem dúvida nenhuma, né, Mauro? Se for falar em ataque, eu diria que é um auto-ataque, porque é uma estratégia tão absurda, tão mal pensada, porque é evidente que isso aí vai pegar muito mal, que vai soar muito ruim. A gente não pode esquecer que na época da campanha eleitoral, uma das grandes bandeiras do presidente Lula era a questão do sigilo dos 100 anos, que ele se comprometia a abrir quando ele assumisse, que isso nunca mais ia acontecer. E o sigilo dos 100 anos vem acontecendo ainda, e infelizmente. Né? Tem uma iniciativa agora da CGU que está para encaminhar
uma proposta de alteração da Lei de Acesso à Informação justamente para extirpar essa possibilidade do ordenamento jurídico, mas existe a previsão legal, o que a gente vê é a aplicação dessa exceção, e vamos frisar que é uma exceção à lógica da transparência, da divulgação de todas as informações e dados, de uma forma inadequada, de uma forma para encobrir não se sabe o quê. É claro que uma negativa dessa cria uma aura de desconfiança, é evidente. Por que está se negando a fornecer esse tipo de informação? Ou então fala, olha, ela custeou privadamente a sua viagem, fosse isso, divulgue, tudo bem. Agora, tem dinheiro público? É evidente, isso é tão comezinho, é óbvio que isso tem que estar explícito. E por mais que isso seja óbvio, infelizmente, a gente vê ainda muita resistência. E essas resistências, inclusive, de algumas instituições que são responsáveis justamente pelo controle da transparência, da lisura da ação pública. Eu cito aqui uma decisão do Tribunal de Contas da União relativamente recente, que diz que o uso dos aviões da FAB pelos ministros do Supremo Tribunal Federal não estão sujeitos à publicidade, não estão sujeitos à transparência. Por quê? Por uma questão de segurança. Então, a gente vê uma tendência, Mauro, que é sempre isso. Ou é uma questão de segurança, como se aventou agora nessa questão envolvendo a primeira-dama, ou então uma questão de proteção de dados pessoais. A LGPD não permite divulgar esse tipo de informação, que, na verdade, são argumentos absolutamente falaciosos. Mais uma vez, a lei traz algumas exceções, que, como tais, devem ser interpretadas restritivamente. Não pode se admitir esse uso desordenado e cada vez mais alargado dessas hipóteses excepcionais que a lei contempla. Então, eu acho que é um escândalo e é uma estratégia, assim, eu tenho dificuldade de imaginar uma estratégia pior em termos políticos para o governo. Doutor Rafael, sua análise sobre esse tema: o governo federal nega dados sobre a viagem da primeira-dama Janja a Nova York em março deste ano. É um absurdo e não faz o mínimo sentido, né? Até a doutora Tereza mencionou a respeito dos princípios constitucionais, né, que estão lá no artigo 37, que é o da legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade dos atos, a eficiência. Então, nós temos, inclusive, no país a lei da transparência na administração pública, né? Temos uma lei complementar, a 131 de 2009, né, que visa exatamente fortalecer a transparência nas ações do governo, né? E essa lei, ela complementa a lei de responsabilidade fiscal também, que determina que a União, os estados, os municípios, né, o Distrito Federal, disponibilizem em tempo real, Mauro, em tempo real, as informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira. Então, é muito importante que essas informações de viagens e etc., inclusive da primeira-dama, conste aí no portal da transparência. Vamos seguir. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. O nosso Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, sempre aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. O Supremo Tribunal Federal decidiu que pacientes têm o direito de recusar transfusão de sangue por questões religiosas e que a União deve custear procedimentos alternativos que atendam à sua fé. A Corte analisou recursos que tratam de casos de testemunhas de Jeová que pediram a realização de cirurgia sem transfusão de sangue, porque o procedimento não é permitido pela religião. A Associação de Testemunhas de Jeová no Brasil disse que a decisão de respeitar a vontade do paciente fornece segurança jurídica aos pacientes, às administrações hospitalares e aos médicos comprometidos em prover o melhor tratamento de saúde. Doutora Laura Barros, sua análise. Pois é, Mauro, eu pessoalmente acho que o Supremo andou muito bem nessa decisão. Inclusive, ele se coloca em consonância com diversas orientações internacionais, com diversas tendências que a gente vê da Unesco, da Organização Mundial da Saúde, sempre nessa tendência de prestigiar essa liberdade individual das pessoas.
Eu cito aqui, e não é uma grande novidade, é importante que a gente tenha claro que a carta do usuário do SUS já previa essa possibilidade dessa liberdade, que, claro, isso aí não é suficiente para dar uma segurança para que os médicos procedam de uma forma ou de outra, né? Da mesma forma, já havia um decreto aqui do Estado de São Paulo da década de 90, no mesmo sentido, mas é claro, e é interessante quando a gente vai ler os votos dos ministros, essa liberdade é uma liberdade temperada e é condicionada a uma série de fatores. Por exemplo, a pessoa que toma essa decisão, que expressa essa vontade, ela tem que estar no seu pleno juízo, ela tem que ter capacidade para expressar essa sua preferência, ela tem que ser, portanto, maior de idade, essa manifestação tem que ser prévia a qualquer interferência, qualquer intervenção que se faça, porque há necessidade também de uma avaliação médica a respeito do grau de risco que se está assumindo. E muito importante, não se reconheceu a possibilidade de manifestação dos pais ou responsáveis em nome dos menores ou dos filhos. Portanto, as crianças estão afastadas dessa possibilidade. Pelo princípio da proteção integral consagrado na nossa Constituição, somente os adultos e os adultos capazes estariam aí acobertados por essa decisão do Supremo. E mais um aspecto que eu acho muito importante a gente colocar, Mauro, que a fundamentação dessa decisão não foi a liberdade religiosa, ponto. Os fundamentos foram a intimidade, a privacidade, o direito de autodeterminação e o direito à saúde. Isso abre uma porta para que a gente tenha admissões ou decisões semelhantes ou posturas semelhantes, não só apenas com relação às pessoas que professem essa fé, que sejam testemunhas de Jeová. Eventualmente, numa visão mais extrema, a gente pode até começar a pensar em eutanásia, porque também o que fundamenta uma lógica de eutanásia nos países em que ela é admitida é justamente o direito à intimidade, à privacidade, à autodeterminação, direito à saúde. Os fundamentos são exatamente os mesmos. Então, o Supremo abriu uma porta aí que eu acho que ainda vai trazer muita discussão para a gente. Mas, resumindo, eu acho muito apropriado que seja dessa forma, com as balizas que foram colocadas, com o cuidado que foi colocado e o respeito sempre à ciência e aos profissionais médicos. Professora Jandaracy, sua análise sobre esse tema, os pacientes, então, testemunhas de Jeová, no caso, né, com essa possibilidade de fazer a recusa de transfusão de sangue, em respeito, né, à sua fé religiosa, e por decisão do Supremo Tribunal Federal. Existem muitas outras questões, né, de liberdade individual, também relacionadas com a religião, não é? E que devem ser respeitadas, evidentemente, com outras religiões. A gente tem uma série, eu costumo dizer, né? Geralmente, os pontos que a doutora Laura acabou de trazer, quem estava sendo mais afetado, e aí a gente observando toda a comoção, era geralmente quem não tinha voz e nem podia falar sobre si, que é o caso das crianças ou alguém que chega, por exemplo, numa emergência, né? Então, vamos pensar num caso extremo, e era impedido de fazer uma transfusão de sangue. Com essa argumentação. Com a legislação em aberto, há de se ter agora muita clareza e muito compartilhamento. Observe, por exemplo, e aí eu vou para um outro extremo, que não é a transfusão de sangue, mas é a questão do aborto legal, que hoje está. O quanto a desinformação, por exemplo, tem levado a absurdos, a perseguições a médicos. A gente recentemente teve uma situação dessas, onde foram protestar em frente a uma clínica. Então, aqui cabe, independente de dogmas religiosos, a gente explanar melhor os assuntos, falar que os pais, por exemplo, isso tem que ser muito mais amplamente divulgado e orientado, que no caso de um menor, mesmo com o pátrio poder, os pais não podem determinar se a criança vai viver ou morrer, dependendo da situação em que seja necessária uma transfusão de sangue. Porque o que a gente tem acompanhado, a maioria dos casos, são menores de idade, que em caso dessa situação, eles não têm o poder de decisão. E são os pais que decidem. Então, obviamente, agora, com esse parecer, a gente entende que isso vai flexibilizar, vai abrir portas para outras religiões questionarem outros procedimentos, outras tratativas dentro do acompanhamento médico, mas é importante a gente trazer para um outro lugar, que é
exatamente como a religião está impactando também a questão da ciência, porque a gente está falando de um lugar que tem muito acesso. Quando eu vou para os rincões do país, eu não vou ter estrutura e acesso para usar tratamentos alternativos à transfusão de sangue. E que essas pessoas terão de alternativa? A morte. Então, acho que se pensar, e acho que a gente tem que ampliar a discussão e trazer todos os prós e contras dessa decisão. Doutora Tereza Exner, que paralelo a gente pode fazer entre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, do direito garantido de recusa de transfusão de sangue por questões religiosas, por exemplo, com o judaísmo? No judaísmo, as pessoas não são doadoras de órgãos, a religião veda também essa possibilidade. De toda forma, a doação de órgãos, até onde eu saiba, é algo voluntário, quer dizer, você não é obrigado, não é? Você, se você quiser, você disponibiliza, se não, não. Então, eu acho que, assim, nesse ponto está garantida, não é, a autodeterminação, a privacidade, a sua religiosidade, enfim, aquilo que a sua religiosidade lhe impõe. Na questão das testemunhas de Jeová, o que a gente sabe que havia muito era recusa de hospitais no atendimento desses pacientes, não é? Porque eles não aceitam a transfusão de sangue. Então, quando o Supremo vem e nos traz essa decisão, que, como já foi dito aqui, não foi calcada no direito religioso, vamos dizer assim, ou numa opção religiosa. Foi calcada no direito à autodeterminação que uma pessoa tem, até mesmo ao perfilhar esta ou aquele movimento religioso. Até porque é bom sempre lembrar, e parece que vem sendo esquecido no nosso país, que a nossa Constituição é laica, não é? Então, nós temos cada vez mais, e é interessante isso, porque nesse ponto o Supremo cada vez mais se afasta do Poder Legislativo, né? Porque cada vez mais nós vemos, muitas vezes, alterações legislativas que são propostas, calcados em fundamentos religiosos, o que, evidentemente, não se pode admitir. A religião é uma opção minha, sua, de qualquer um de nós, né? E nós vivemos de acordo com aquilo que acreditamos, não é? Mas o Supremo cada vez mais vem tentando mostrar, e dessa forma, na minha avaliação, merecedor de aplausos, não é? Que algumas situações elas têm que ser vistas de acordo com respeito à dignidade da pessoa humana, à sua autodeterminação, às suas escolhas como indivíduo. Alguns argumentam, e eu já li a respeito sobre essa decisão, o quanto isso também poderá vir a onerar o SUS, o que é uma reclamação de muitos gestores em várias situações, não só nessa, né, como muitas vezes em tratamentos que são inovadores e que ainda não estão à disposição, e que, se você vai em juízo, você é obrigado, o SUS acaba sendo obrigado a bancar. Só que aqui nós temos algo um pouco diferente na minha avaliação, porque transfusão de sangue é um procedimento antiquíssimo e muito seguro, né? Quer dizer, ali a fundamentação do não aceitar é realmente exclusivamente de ordem religiosa. E, pelo que me foi dado conhecer, o outro tratamento é um tratamento muito mais dispendioso, que não está previsto em muitos hospitais. Então, por isso também o Supremo diz viabiliza, inclusive, o tratamento fora do domicílio, o que traria ainda mais despesa se você for pensar em termos de transporte e alimentação. Quer dizer, são duas situações, eu estou trazendo aqui, que são sempre as ponderações que se trazem diante de uma decisão, que é uma decisão de toda forma impactante, não é? É uma decisão também importante para aquelas doentes que seguem esse movimento religioso, como já foi dito aqui, importante deixar claro que isso não vale para crianças e adolescentes, não é? Isso tem que ser pessoas maiores, capazes, com autodiscernimento, não é? E também o Supremo cuidou de deixar claro também, evidentemente, isso nem precisaria, mas a convicção do médico também em atender ou não, não é? Porque aí tem o Código de Ética do Conselho Regional Federal de Medicina, que permite ao médico também, em determinadas situações como essa, atender ou não, por achar que o procedimento é mais ou menos adequado, não é?
Enfim, então nós vamos ter ainda o início de um novo momento. Nós ainda vamos ter seguramente muita repercussão a respeito dessa decisão. Doutor Rafael, os hospitais, eles já conhecem os procedimentos, já sabem como agir, numa situação de emergência, quando a gente chega num pronto-socorro, por exemplo, eh, sempre somos perguntados sobre a nossa religião, porque aí eles já, sabendo qual é a religião, eles já sabem quais procedimentos são possíveis para uma e não para outra, né? Exato, Mauro. Essa ficha, né, que ela é apresentada no início de qualquer atendimento, sempre tem qual é a opção religiosa, né? Qual segmento religioso o paciente vai tratar. E com isso, os médicos já devem estar preparados para poder atender de acordo com essas situações, né? Sabidamente, as testemunhas de Jeová é proibido, né, a transfusão de sangue, mas hoje em dia existem diversos tratamentos alternativos aí, e essa decisão do Supremo Tribunal Federal atende não só ao direito de liberdade, como também o direito à saúde, né? E eu sou um defensor, sempre que o Estado tem que fornecer sempre o melhor tratamento, sempre o mais avançado, né, o mais moderno. Então, o Estado tem que estar à frente dessas inovações sempre. Vamos seguir com o próximo tema do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Eu continuo aqui com o Dr. Rafael Riquetti na próxima análise. Olha, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sentença trabalhista, que apenas reconhece acordo entre as partes, não é o suficiente para comprovar tempo de serviço em processos previdenciários. É necessário que ela seja acompanhada de documentos que comprovem o trabalho realizado durante o período que se deseja reconhecer. E com esta tese, todos os processos que estavam suspensos à espera de julgamento poderão voltar a tramitar e seus efeitos deverão ser observados pelos tribunais de todo o país. A gente está falando de dois direitos aqui, não é, doutor Rafael? Do direito do trabalho e do direito previdenciário. Esse é foi recentemente, né? Agora, recente, foi julgado esse tema 1188, né? No Superior Tribunal de Justiça, que estava pendente de julgamento, e é um tema que envolve exatamente duas áreas do direito, né? O direito do trabalho e o direito previdenciário. E é importante destacar que essa recente decisão, em tese por hora, porque ainda não há um trânsito em julgado, encerra uma grande discussão que vinha sendo debatida pelas cortes regionais sobre a validade da sentença homologatória de acordo no âmbito da Justiça do Trabalho e quais os seus efeitos, né, para fins de reconhecimento de tempo de contribuição para diversas questões previdenciárias, né, inclusive de concessão de benefícios. Então, Mauro, vamos imaginar aqui uma hipotética situação. Um trabalhador qualquer, ele ingressa com uma ação de natureza trabalhista, né, as reclamações trabalhistas, pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego e anotação na carteira de trabalho desse trabalhador, tá? Desse período que ele ficou sem registro. E no âmbito dessa ação, chega-se a um acordo entre as partes, né, firmado somente entre as partes, e o juiz trabalhista vai lá e homologa esse acordo, né? A dúvida é, essa sentença, a dúvida era, né? Essa sentença homologatória desse acordo serve como início de prova material para comprovação de tempo de contribuição? A resposta depende, né? Depende porque se no bojo dessa ação trabalhista há provas documentais contemporâneas, né, à época dos fatos, essa sentença trabalhista que homologou um acordo entre as partes serve como início de prova material para fins de reconhecimento de tempo de contribuição. Se a sentença ela tomou como parte somente
o acordo vinculado, restrito às partes, sem que haja, nesse processo trabalhista, início de prova material, documentos à época do período questionado, tá? Nesse caso, essa sentença trabalhista, ela não serve como início de prova material, tá? Então, veja que nós temos duas situações distintas, né? Cuja a sentença homologatória de acordo entre as partes pode valer como início de prova material ou não. E é lógico, Mauro, os casos eles têm que ser analisados individualmente, pois há situações de extrema dificuldade em se ter essa prova de tempo, né? Principalmente nos casos, por exemplo, mais antigos, da era não digital, né? Em que os documentos físicos eram documentos físicos que podem ter sido perdidos, destruídos, queimados, enfim, é o que chamamos aí de caso fortuito ou de força maior. Mas, em tese, esse é o posicionamento que eu entendo como adequado. Ele traz uma segurança ao sistema previdenciário para evitar que essas sentenças homologatórias que sequer se aprofundaram sobre as provas trazidas do tempo, entrem no sistema previdenciário daquele segurado para fins de concessão de benefício, colocando em risco aí todo o sistema. Mas por que que havia essa dúvida, doutor Rafael, sobre se a sentença trabalhista funcionaria como comprovação de tempo de serviço? Porque se você tem a homologação dessa sentença entre as duas partes, já não seria o suficiente para dizer, bom, se tem uma homologação, tem um acordo entre os dois lados, é porque o trabalho foi realizado, não? Então, Mauro, tem que ter muita cautela em relação a isso, pois sabe-se que existem muitos processos que chamam-se de casadinha, por exemplo, né? Eu quero ter um tempo de contribuição reconhecido, né? Eu entro com uma ação trabalhista e na primeira oportunidade se tenta fazer um acordo ali com o empregador, sem que a Justiça do Trabalho, tá, aprofunde em relação àquele tempo, né? Então, o que o Superior Tribunal de Justiça quer? Eu quero pelo menos um início de prova material que justifique aquele tempo que está sendo pleiteado. E aí você pode complementar com prova testemunhal, né, com outros meios de prova, tá? O depoimento, documentos que sejam extemporâneos, mas pelo menos um único documento, ele tem que ser da época em que o segurado ou o trabalhador pretende o reconhecimento do tempo. Muito bem, vamos em frente aqui, está esclarecida essa questão. Vamos para o próximo assunto do Gente que Fala de hoje, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. O desembargador Elvésio de Brito Maia Neto, do Tribunal de Justiça do Tocantins, está sendo acusado de vender sentenças judiciais. Desde agosto, ele está afastado de suas funções por tempo indeterminado. Outros desembargadores e juízes do Tocantins são investigados também, e segundo a Polícia Federal, os suspeitos teriam até, vejam só, reclamado do recebimento de propina de forma parcelada. Eles queriam receber a propina à vista, né? Aqui em São Paulo, o mesmo acontece com o desembargador Ivo de Almeida, que também está afastado das atividades. Ele é investigado por integrar um suposto esquema de compra de decisões judiciais que beneficiariam até narcotraficantes e também suspeito de praticar rachadinha em seu próprio gabinete. Doutora Tereza, o que tudo isso nos revela? Olha, claro que inicialmente é sempre conveniente a gente enfatizar que são fatos que estão em apuração, né? Então, não é possível fazer, evidentemente, um juízo de valor, Claro. de mérito a respeito se correspondem ou não à realidade, se isso vai ficar demonstrado ou não. Acho que isso nós temos que sempre deixar ressalvado. Agora, de toda forma, é sempre um grande. É assintoso, realmente, qualquer tipo, não é, de denúncia envolvendo crimes tão graves como a corrupção, né, no caso, aparentemente num dos outros também, organização criminosa,
e talvez por aí vá, né? Não sei se lavagem de dinheiro, enfim, não conheço os casos concretamente. Não é? Isso demonstra também uma necessidade de maior fiscalização, né, por parte dos órgãos competentes, né, no caso, as corregedorias sempre, né, internas, e também os respectivos conselhos, Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, enfim, a importância de uma maior fiscalização, porque são situações que agridem a sociedade e que enxovalham todo o servidor público. Não é? Porque quando um caso desses vem à tona, normalmente, eu sei disso, né? Eu sou do Ministério Público, às vezes você chega numa reunião, num evento, as pessoas vêm muito, cobram diretamente de você, talvez até com, não sei, uma certa razão, porque, afinal de contas, nós todos somos servidores públicos ou agentes políticos de transformação, mas, enfim, todos nós devemos ser devotados à causa pública, e a devoção à causa pública, como eu já disse anteriormente, é o quê? É a transparência, é a probidade, é a honestidade, não é? É a consciência do dever de prestar o melhor atendimento. Então, isso acaba enxovalhando toda a instituição, quer seja Judiciário, Ministério Público, ou mesmo a Ordem dos Advogados, quando isso atinge também advogados, as procuradorias. Então, eu penso a respeito, claro, uma necessária, uma profunda e rigorosa investigação, com muita celeridade também, porque muitas vezes também esses casos ficam perdidos no tempo. Então, nós temos que cobrar celeridade, uma apuração correta, adequada, e uma maior fiscalização também interna das próprias instituições, não é? Porque isto é algo que realmente, a corrupção é algo que não se pode transigir, não é? A gente aguarda, então, aí que os fatos sejam devidamente apurados. Sim, aguardar a devida apuração dos fatos, não é, doutora Laura Barros? Qual é o impacto dessas denúncias de vendas de decisões judiciais lá no Tocantins e aqui em São Paulo também? Os impactos disso tudo para a justiça, né? A gente sabe das dificuldades da justiça, da morosidade, do andamento das ações, aqueles que mais precisam dela acabam sendo prejudicados, e aí você vê uma situação como essa, claro que depende das investigações, a Polícia Federal está apurando tudo isso, e se houver realmente essas irregularidades, os responsáveis terão que ser punidos, evidentemente. Mauro, eu acho que de imediato o pior impacto que a gente pode ter é um agravamento na crise de confiança que a gente tem hoje. Na crise de confiança nas instituições, uma própria crise de legitimidade do judiciário, que é algo muitíssimo sério, porque, veja, é uma subversão tão absurda da lógica, porque aquele poder, ou aquelas pessoas que estão incumbidas de proteger a sociedade, de garantir a observância das leis, de controlar e evitar que se cometam malfeitos, estão justamente cometendo esse tipo de malfeitos, cometendo crimes, né, contra a sociedade como um todo. Então, é muito difícil você sustentar um discurso de defesa institucional num cenário desses. É claro que a gente não pode generalizar, é claro que essa aí é uma situação, eu ouso dizer, excepcional. A maioria das pessoas que estão ali são sérias, são comprometidas, mas é claro, como bem colocou a Tereza, isso aí acaba respingando em toda uma classe. Aliás, eu ouso dizer que em todos os agentes públicos, não fica aí uma crítica restrita ou adstrita ao judiciário, isso acaba respingando em todos nós, o que é muito prejudicial. Por quê? Porque uma sociedade que não confia nas suas instituições é uma sociedade que tende a não observar as regras. Por quê? Porque se os poderosos não observam, por que eu vou observar? Por que eu vou pagar meus tributos em dia? Por que eu vou obedecer às regras de trânsito? Por que eu não vou beber e dirigir? Isso tem um impacto gigantesco na sociedade, é absolutamente preocupante. E por isso, e justamente por isso, que se faz tão importante uma resposta pronta e efetiva. A gente costuma ouvir muito que, poxa, o judiciário tem corporativismo muito forte. Quando um juiz comete um crime que está ali demonstrado, que está comprovado, ele é aposentado, muitas vezes com recebimento integral dos seus salários. Então, eu acho que é um papel muito importante do CNJ, principalmente nesse momento, capitanear
essa comunicação, inclusive, com a sociedade, para se colocar e dar esse amparo, essa satisfação mesmo, estamos tomando conta. E por que não lembrar que a gente também ainda tem, não obstante muito desfigurada depois da alteração de 2021, a lei de improbidade administrativa. Eu acho que a gente tem que fazer valer a força da lei em toda a sua extensão para pessoas que andem, que se desviem do caminho correto, sejam elas integrantes do Judiciário, do Ministério Público, das procuradorias, enfim. A lei, como bem foi colocado aqui pela Janda, vale para todos, né? E de uma forma equânime deve ser aplicada. Então é isso, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Gente, o tempo está bem justo aqui. Eu vou já para as perguntas da nossa audiência. Eu vou começar com a professora Jandaracy e pedir brevidade para todos aqui nas respostas, tá? Para a gente poder atender todos os nossos ouvintes, enfim. Professora Jandaracy, o Jaime está com a gente no WhatsApp. Valeu, Jaime, que sempre, todos os dias participando. Sua avaliação, ele pergunta sobre o atual nível do capitalismo consciente brasileiro e qual é o papel da conselheira 101. Sobre o capitalismo consciente, não só no Brasil, a gente tem avançado bastante com algumas pautas. No entanto, a gente precisa conscientizar os empresários. A gente vide as queimadas, por exemplo, criminosas que estão acontecendo. Então, acho que a gente precisa propagar mais os princípios, porque dinheiro e lucro não tem a ver com destruição, não tem a ver com simplesmente não ética, ausência de ética. A gente pode ter a terceira via do capitalismo. A gente costuma dizer que o capitalismo consciente é a terceira via do capitalismo. A gente pode falar de desenvolvimento sustentável. E o Conselheira 101 é um instituto que nasceu a partir de um programa para a formação de mulheres negras e indígenas para atuar em conselhos de administração. Então, de forma bem rápida. Outra pergunta do Jaime aqui, doutor Rafael, o seu entendimento sobre cotas para promoção de juízes? Eu acredito que todo mundo sabe que o sistema de cotas tem funcionado bem no Brasil, tá? Eu acho que isso atende às políticas públicas, evitando-se, né, essa questão, por exemplo, racial e etc. Eu acho necessário e adequado que se tenha também para o Poder Judiciário, principalmente aos juízes. No nosso tema aqui, doutor Rafael, sobre a validação da sentença trabalhista, que não comprova tempo de serviço e que são necessários ali os documentos, o Nicolas, cadê a pergunta? O Nicolas, ele pergunta quais seriam esses documentos que comprovam o trabalho realizado? Por exemplo, esses documentos podem ser uma troca de e-mails, né? Tem o holerite da época, algum recibo emitido. Então, são diversos documentos, sempre contemporâneos na época dos fatos, tá? Muitas vezes eu já vi reconhecimento de tempo mediante uma carta que foi enviada e assinada por um determinado trabalhador na época. Então, são esses documentos que indicam pelo menos um início de prova material daquele tempo, e aí a sentença homologatória de um acordo entre as partes na Justiça do Trabalho vale como um início de prova material na Justiça ou no âmbito administrativo do INSS ou no Poder Judiciário nas cortes regionais aí. Doutora Tereza, aqui no nosso tema também dos desembargadores afastados por suspeita de venda de decisão judicial, se tudo for comprovado, se houver tudo materialmente apresentado, a Ivonete pergunta qual órgão que julga esses desembargadores? Se eles têm algum privilégio por serem desembargadores? Sim, eles são julgados, vão ser julgados, né, ali, é o STJ que está apurando, inclusive, né? E ali serão julgados, aí se houver condenação criminal, enfim, haverá cumprimento da pena imposta, e também, administrativamente, haverá a aposentadoria compulsória, que é bastante questionada, mas que depois de um tempo, isso que é importante saber, se houver condenação criminal, mesmo a aposentadoria compulsória, depois pode entrar com uma ação para perda de cargo, né? Isso tudo no seu devido tempo.
Outra pergunta aqui também, doutora Tereza, do próprio Jaime. Ele quer saber qual a estimativa do número de advogados da Defensoria Pública Paulista. Tem esse número, Olha, doutora? eu realmente sou do Ministério Público, mas eu não tenho ideia do número de defensores públicos. Não sei se alguém aqui teria. Infelizmente, vou ficar te devendo essa resposta. Não sei dizer. Não sei Doutora dizer. Laura, sabe? Também não sei, Também Mauro, não. não tenho essa informação. Não tenho Tá, essa informação. a pergunta aqui, doutora Laura, também do Jaime, olha, ele quer saber se tem muitas ações contra a Prefeitura de São Paulo por falta de quitação de precatórios, ou seja, sentenças judiciais, né, que não são eventualmente cumpridas o pagamento não é cumprido pela Prefeitura. Infelizmente, a gente está meio atrasadinho aí na prefeitura. Eu não tenho os números exatos, mas eu sei que a gente não está em dia com os precatórios e as pessoas que têm valores a receber dos cofres municipais estão naquela fila, né? Que infelizmente eu acho que não vai se esgotar tão prontamente assim. A gente tem a possibilidade dos acordos, é importante lembrar que, né, que as pessoas que estejam dispostas a fazerem alguma espécie de acordo, abrir mão de uma parte do valor que tenham a receber, elas têm uma agilidade maior nesse recebimento, mas não vai receber o valor integral, né? Fica a critério de uma avaliação aí de cada um, cada momento que um esteja vivendo. Mas esse acordo é sempre oferecido pela empresa pública, pela administração indireta ou pela administração direta, quando for o caso, né? Exatamente, exatamente. Tem que haver um acordo aí entre as partes, e daí se tem uma fila paralela, digamos assim, né? Você sai do seu lugar da fila e recebe mais rapidamente, abrindo mão de parte do valor. Muito bem, vamos pôr um ponto final na nossa edição de hoje do programa Gente que Fala. Quinta-feira por aqui sempre é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. O agradecimento a todos que estiveram com a gente, doutora Tereza Exner, Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, vice-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, professora Jandaraci Araújo, também empresária, palestrante, cofundadora do Conselheira 101, doutora Laura Barros, procuradora do município de São Paulo, é professora universitária, e doutor Rafael Riquetti Fernandes Vitória, advogado, especialista em direito previdenciário, em direito do trabalho, sócio do escritório Geller e Viduto. Um abraço a cada um de vocês, em nome de toda a nossa equipe, e a gente espera revê-los muito em breve. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você aí do outro lado, a razão da nossa presença sempre por aqui, você ouvinte, internauta e espectador. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida. E às 10 da noite, às 5 da tarde, né? E às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço para todos, obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.